Olá, muito boa noite e bem-vindos. Hoje, no Contacto Direto, conheça a rica história do batuco, um dos géneros musicais mais antigos e marcantes de Cabo Verde. Originado durante a época da escravidão, o batuco resistiu ao tempo, à repressão colonial e, com a independência em 1975, renasceu como símbolo da identidade cultural cabo-verdiana. Embarque conosco nesta viagem ao ritmo das chabetas e do pano de terra para entender como essa tradição conecta gerações e mantém viva a alma do povo cabo-verdiano. Uma das narrativas mais conhecidas sobre a origem do batuco remonta à época em que os escravos foram trazidos para as ilhas de Cabo Verde. Com poucos afazeres nos navios, as mulheres encontraram no batuco uma forma de preencher o tempo. Enquanto cantavam, batucavam nas pernas. Foi com a independência de 1975 que o batuco, até então adormecido, renasceu no seio de ocasiões comemorativas, principalmente no interior de Santiago. Por isso, estamos onde tudo começou, no berço da cabo-verdianidade, para te convidar a viajar conosco nos tempos primórdios do batuco. O batuco foi criado em Cabo Verde pelos negros em condição de escravos durante o processo de colonização e se enraizou na Ilha de Santiago. Se hoje podemos dançar, batucar e cantar sem nenhum problema, no passado essa prática nem sempre foi assim. A convivência da prática do batuco, protagonizado pelos negros escravizados, com os brancos europeus e, particularmente, com a Igreja enquanto instituição reguladora das práticas dos sujeitos, não foi em nenhum momento pacífica. Seguramente o género musical mais antigo de Cabo Verde. Um género que chegou a Cabo Verde por volta do século XVIII, por volta de 1772, e que depois passou por um processo mais ou menos conturbado de afirmação e evolução até aos dias de hoje. O batuque chega a Cabo Verde, como já disse, por volta de 1762 e procede de uma vasta região aqui na costa ocidental da África, que é os rios da Guiné. Dessa vasta região na costa ocidental da África teriam chegado os grupos africanos, refiro-me concretamente aos jorofes, mandingas, os papéis, os sererus, os lebus, sobretudo os dois primeiros, que, digamos, deixam marcas mais acentuadas no batuque. Portanto, o batuque vem da África, da costa ocidental de África, dessa região a que eu fiz referência, chega à ilha de Santiago, a primeira ilha povoada, aí por volta de 1772, e em Santiago o que há? Há uma sociedade escravocrata, não é? A partir do momento em que o batuque chega à ilha de Santiago, ele vai formar-se, vai constituir-se, vai desenvolver-se e evoluir no quadro das relações escravocratas que eram marcadas exatamente por essa desigualdade e por essas clivagens
e por esses conflitos intensos entre, por um lado, os senhores, o senhorio, e os escravos. Portanto, os escravos trazem com eles próprios a sua música, não é? O tal batuque. Quando chegam cá a Cabo Verde, portanto, há europeus também. Numa tentativa de aniquilar, apagar os traços, há registros da publicação de um edital no Boletim Oficial número 13 de 31 de março de 1866, cuja finalidade visava a proibição da prática do batuco e da tabanca. Porque viam no batuque uma expressão musical, digamos, que não se compadecia com os valores que eles defendiam. Viam no batuque uma expressão musical selvagem, digamos, não civilizada, e daí todo o trabalho no sentido da sua, como disse bem, do seu aniquilamento. O batuque foi proibido, que se tenha notícia, a primeira proibição do batuque foi através de um bando do então governador colonial Joaquim Salema Saldanha, em 1772, a 16 de setembro de 1772. Portanto, houve uma proibição do batuque nessa altura, e essa proibição significava o quê? Em termos práticos, que o batuque não poderia, digamos, que não se aceitariam manifestações do batuque, sobretudo no meio urbano que era a cidade da Praia. Portanto, a partir daí, digamos que o batuque se desenvolve e se afirma através de todo um processo de clandestinidade, eu diria assim, exatamente por causa da sua resiliência, porque é um género musical muito resiliente, que não obstante essas proibições, a primeira proibição foi em 1772, mas nós sabemos que depois, sobretudo nos finais da década de 30 do século XX, mais particularmente em 1941, e há testemunhos sobre isto, digamos, o batuque volta a ser proibido. Segundo registros da história oficial, o batuque teria existido noutras ilhas, mas com o decorrer do tempo e em função da sua reutilização nas práticas cotidianas, teria se extinguido, permanecendo unicamente na ilha de Santiago. Junto com o batuque, outras práticas musicais vibrantes e sensuais de origem africana, tais como o finação, funaná, coladeira, teriam igualmente permanecido na ilha de Santiago. Nas outras ilhas, mais a norte do arquipélago, em decorrência da presença menos intensa dos negros africanos escravizados, outras práticas musicais mais europeizadas teriam se firmado, entre as quais a morna. Portanto, apesar das sucessivas proibições, o batuque, enquanto género musical, afirmou-se como um género musical resiliente. Quer dizer que o batuque teve momentos altos, baixos e altos, entre momentos baixos e altos, e esses momentos altos, o momento alto do batuque, verifica-se, como é evidente, a partir de 1964, já nas vésperas da independência nacional, em que o batuque, sim, se assume como um género musical, como uma manifestação musical autóctone que traduz, digamos, a realidade cultural cabo-verdiana, uma realidade, diga-se de passagem, marcada pela sua diversidade e pela sua riqueza cultural. Nos casamento, e a Igreja, principalmente a Igreja Católica, também teve um papel importante nessa proibição. Sim, pelas informações que nós temos, se por um lado as autoridades coloniais
através dos seus instrumentos, proibiam essa prática, a Igreja contribuiu também para que o batuque, pelas informações que nós temos, para que o batuque não se afirmasse através de restrições, por exemplo, aquelas pessoas que, por exemplo, o batuque era muito praticado em casamentos, em batizados e em cerimónias sociais, porque o batuque tem uma função social extremamente importante, na altura tinha essa função social, e a Igreja, através de um controlo sério, impedia que as pessoas que tivessem praticado o batuque na véspera não pudessem ser batizadas ou casadas. Se durante a colonização o batuque e a tabanca foram bastante reprimidos pelas ações do governo colonialista português na tentativa de aniquilar as práticas populares africanas izadas com a independência de Cabo Verde, outras vivências do batuque e da tabanca foram sendo criadas. O momento da valorização do batuque e da tabanca, ambas reprimidos no período colonial, tinham iniciado em comitante com o processo da luta por libertação de Cabo Verde a partir dos anos 1960, com a intervenção do então Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, partido de índole socialista. O batuque, a partir do momento em que se implanta em Santiago, acabou por se estender às outras ilhas. Em cada ilha o batuque assumia territórios próprios. Não é? Depois, com o tempo, essas manifestações, esse batuque que em cada ilha assumia, por exemplo, na Boa Vista, batuque, a coladeira da Boa Vista, digamos, equivale é uma espécie de batuque. Em cada ilha, o batuque tem a sua própria expressão. Com o tempo e com a repressão também do batuque a nível de Santiago, praticamente nas restantes ilhas onde o batuque existia, essas manifestações, ou essa manifestação, foi pouco a pouco desaparecendo. Portanto, é verdade que hoje em dia, em Cabo Verde, nós temos batuque fundamentalmente na Ilha de Santiago, que são um pouco na Ilha do Meio. Talvez a repressão tenha ajudado a facilitar isso um bocado. A repressão a que se sujeitou o batuque, porque nós já vimos que as autoridades coloniais não se simpatizavam não se identificavam com esse tipo de música que ele chamava música selvagem. Talvez essa repressão tenha, de alguma maneira, facilitado o acontentamento do batuque no interior da ilha, não é? Nós temos de ter em conta que nós vivíamos naquela altura vivia-se num regime, numa sociedade escravocrata, não é? Portanto, porque o batuque estava onde estavam os escravos. E que eu saiba, os escravos não estavam no platô, não estavam na cidade, não existia nada disso na altura. Estamos a falar do século XVIII. Portanto, os escravos estavam exatamente acontornados em determinados espaços. E nesses determinados espaços é que eles usavam o batuque como uma manifestação cultural e como uma forma de comunicação também. Tudo leva a crer que o batuque encontrou nesses espaços, portanto, dominados por escravos, um terreno fértil para que, de facto, para que se afirmasse longe do poder colonial que estava, digamos, implantado
na praia. Portanto, parece-me lógico e evidente também que o batuque tem aproveitado esse momento para dar um salto, não, eu diria para se afirmar, para não desaparecer, digamos assim. Porque o salto, poder-se falar de salto depois com o processo independentista. Transição, 74, 75, 80, 90 e por aí fora. Aí sim estaremos perante um salto de qualidade do género musical que hoje é um dos maiores géneros musicais de Cabo Verde. Mas também houve situações em que o batuque também funcionou como uma arma, como uma forma de resistência. Em que o batuque, portanto, as pessoas que praticavam esse género musical chegaram a enfrentar as autoridades coloniais. Durante a transição para a independência e com a independência, o batuque foi usado como uma ferramenta de mobilização para a independência do país. O batuque não é só um género musical. A sua riqueza estende-se na melodia, letras e danças únicas. Através dele, cantam-se os sentimentos da nação cabo-verdiana. Canta o amor, a saudade sentida por aqueles que emigram e as lutas diárias dos que deixam e ficam no arquipélago. Muitas são canções que falam em nome das mães e também dos pais, cantando a saudade das que deixam os filhos e emigram para que eles possam oferecer uma vida melhor. Essas são algumas notícias que enalteçam o batuque e, apesar do reconhecimento do público, os grupos também reconhecem o patamar elevado que o batuque chegou, mas reclamam de falta de verbas. Batuque, um género musical cabo-verdiano que já anda na boca do mundo. Género esse que é mais forte na Ilha de Santiago e na Ilha do Maio. Nos últimos tempos, têm surgido alguns grupos de batuque com muita força e dinâmica. Já em alguns concelhos da Ilha de Santiago, este género musical tem ganhado cada vez mais incentivo com a realização dos festivais e concursos, onde vários grupos se reúnem num palco para mostrar os seus trabalhos. Nesta reportagem, vamos mostrar a dinâmica de alguns grupos, como, por exemplo, Filhos de Engenho, Raiz de Lemba-Lemba, Freirianas Guerreiras e Herança de Nostera. Te convidamos agora a viajar conosco até a Ribeira dos Engenhos. Lá conversamos com dois grupos que, apesar de serem bastante talentosos, estão a passar por vários desafios. Falamos de Filhos de Engenhos e Raiz de Lemba-Lemba. Não temos música a gravar, mas nunca tenho condições de não gravar mais. Não tenho letra, e fica sucundido para morrer, nunca tenho condições de não gravar para não fazer um vídeo. E depois não está precisando de apoio, mas só que ele nunca está muito raro apoio, nunca está raro próprio. Nunca tem muito apoio de ninguém. E com o ensaio também não tem ensaio, um dia que apanha. E nunca tem alguém para participar, nunca tem fundo que está ajudando para não vai mais, onde que não crê. E não traz vídeos calor ali, mas é com o apoio de um amigo. Ele livrou o engenho também. E bem, é achando com nós gravação, depois nos mostra a música e dá aquela oportunidade.
A maior dificuldade é que lá nunca tem alguém para ajudar, para não ir riba. Não sei, mas não tem aquela competência, mas nunca tem alguém para pegar no namo. Então, grupos de batuco que têm sustentabilidade? Não. A nós não está convidado para uma atividade, mas é atividade de grupos assim que nunca tá pagado, não está aí amizades. E então, mas nunca tá resiste para nós é forte, nunca tá resiste, não tá bata aí, não tá aí com pouco que não pode, não tá bem com nosso talento, ti onde que tá. Para não conhecer, nunca tá lá jura só nós com nós, só de nós para nós também gosta mal catará, de nós para nós próprios e a catará para não fazer vida. Mas pronto, dificuldade é aquela, se não conhecer ou que não chamar também. Para ali não está conhecendo, mas eu chamar ali, não está parecido, se alguém que está conhecendo, está conhecendo. Mas pronto, não tem ninguém com que pouco que não, coisa mais, nunca está resiste. Nunca está resiste, bom, não fica ali fundo engenho ali na história. Cadê nenhuma batucadeira que pode ter e força para cantar ou para fazer letra ou para quê, mais do que não ali de fundo de engenho ali. Letras essas que são baseadas nos fatos históricos, desde tempos de colonização. Batuco rumbês tenta criar flava mesmo, sabe que ele gosta. Com batuco rumbês é batuco de gente grande, é batuco de seus dia a dia, é batuco que muita gente, mas mesmo assim, batuco, aquele que alguém está na batuco, ele está pensando na batuco. Nada que está zum para lá, que está ouvindo. Para ele que está ali, que sabe, que entende. Mesmo alguém próprio que está na batuco, a mim já anda a falar, a mim, aqui está na minha batuco, a mim, choro não estou leve. Não estou choro leve para morrer, a mim tem sentido na minha batuco. Não está sabe, não tem cabeça leve. Não tem pensamento bem controlado. Para você ficar só na tristeza. Quem é que tem de triste? Quem é que tem de ruim? Quem é que tem dor? Todo alguém tem dor. Todo mundo tem dor. Igual cada quem é conhecido. Como dito anteriormente, a falta de verbas constitui um dos grandes desafios dos grupos de batuco em Cabo Verde. Tu é uma batuco ali na Santa Catarina, mesmo para nós, não sei para todo o grupo. Mas está nem aí. Mas está nem aí para batuco. Para morir em outras localidades e tipo outros grupos que está mais alto que ali na Santa Catarina. Então é um pouco injusto. É claro, é muito injusto mesmo. Está a convidar o artista, está a deslocar o artista de tudo com. Está bem, está a deixar o dinheiro, está pagado para pré-pagamento antes de dar show. 2 peças, 3 peças tem valor. Para mim que batucadeira pode ter esse valor também. Batucadeira tem pouco valor, batucadeira está valorizado próprio. Batucadeira está valorizado. Mas batucadeira, se pouco talento que tem, é de ser. Se talento que está atrás, se letra que está atrás, é de ser. Então, portanto, ele é valorizado. Falamos das dificuldades e dos desafios. Agora é momento de pôr em prática o meu outro lado, que eu não sei, a do batucar. A letra eu já conhecia, só não arrisquei em cantar para não desafinar o grupo e dançar. Dançar prometo numa próxima oportunidade. Talento de um tem um grupo se me acaba de falar, pessoas se atacam para imigrantes, se fica sem elementos. Não se pensa na pai que é mais jovem para fazer parte do nosso grupo. Não pensa assim, já não pensa, já não tem, já não convida, mas ainda acho que isso que muito gosta, como esse cara não resposta, depois e tipo existe também se tem alguém para orientar. Se acaba de ficar 1 ou 2 ali, não sabe se está conseguindo. Depois o ministro também tem muito interesse.
Botaste mesmo que tem interesse para o batuco que tem sustentabilidade? Acho que sim. Bom, também hoje uma talento que nós temos, gosta de pedir uma música especial. Aquele que nós lança recentemente e gosto também pratica um pouco. E então quem quer ter? Você sabe que música está falando, não? Ok. Ah, exatamente. Quem é que está pensando em música está falando? Chaveta, não? E chaveta ou o pano começo? O pano? É pano? Não! É aquele... É pano. O pano não. Eu não sei que põe cinta. A gente cinta na minha mesmo. Claro, para que show para Não, cá tem porta. A senhora está bem medalha também? Então pronto. Não. Eu lá estou com o gripe assim lá. Tu já me chama para isso, não tem aqui. É mode, não vai. É assim. Pelo visto não tem talento, só tu hoje. Vamos fugir, o que tem família. Esse é um pouco tímido, às vezes não dá TPC. Não falei, nós banhos, esse catastura, não é preguiçoso. Não dá falei, nós jogamos que letra ali, que está, nós põe um paraço. E tinha que mim acaba com fazer a letra, tudo pensa bem murago, que está muda. Que ele, não troca ali, não troca. Por acaso não está ganhando passado. Não tinha um monte de letra, e queria trazer uns 12, mano. Assim não consigo, só está a pedir ajuda, mãe. O batuco ganhou força nos últimos anos na Ilha de Santiago e na diáspora. E um dos grupos mais conceituados da atualidade é Farianas Guerreiras. E nós conversamos com 2 elementos do grupo, entre elas a vocalista. E durante a nossa conversa quisemos saber como surgiu o grupo. O grupo Farianas Guerreiras surge há 2 anos atrás. É um voluntário que tinha de formar um grupo de batuco lá em Lisboa, para morir e sentir falta de batuco, depois que vai para Lisboa. Então, e foi nem complicado, mas a gente tinha ideia na cabeça de quem que estava lá, que podia fazer a parte do grupo. Foi basta e organiza ideias, liga para aquelas meninas que não tinham a ideia de liga e foi fácil, foi só marcar um encontro, fazer reunião, formar um grupo, dar nome. A partir daí surgiu Farianas Guerreiras. Falando de Farianas Guerreiras, o que é que eu refiro com Farianas Guerreiras? Farianas é bem de palavra pico freire em a zona, né? Foi em quis fazer uma homenagem à zona, para morrer. No início, ideias era reunir só meninas de pico freire, que alguns tá fazendo parte do mesmo grupo na Cabo Verde. Então, a ideia era aquela, só que depois o grupo acaba para sofrer alteração, moderação, e depois vem entre meninas de outra zona, mas continua freirianas na mesa. Vem entre meninas de outra zona, inclusive Moneca, né? Como é que surge aquele convite e coisa que levou a aceitar? Teve aquele grande privilégio de entrar no grupo logo no início,
que por exemplo aquele primeiro show de freirianas, primeiro mesmo a gente entrava no grupo já por exemplo mim próprio entra, só que me de pico para o primeiro show já tinha lá e foi para mim foi um privilégio para morir no grupo era o único que era de pico quando que entra. Então foi a mim entra mas nunca conheceu ninguém. Entra através de outro alguém que estava no grupo que olha vídeo que faz um curto e vai parabenizar para morir. A minha de Tarafal, nunca sabia, acho que a alguém sabe que Tarafal é cidade de Batuco. Tem muita gente de Batuco, de nomes grandes e hoje eu gosto, mas antes ainda estava no grupo de Batuco na Cabo Verde de Delta Ramanchara. Em Lisboa, entrando num grupo, ficar no trabalho, na escola. Depois, logo que hoje aquele senhora da área de Bia que faz aquela música, gostam, falou, uau, tem música sabe, muitos meninos novos no videoclipe que era freirianas que participavam. Mandei mensagem parabenizar, depois dança essa música, mandei-lhe curto. E depois eu falei, mas se tinha lugar, mas eu gostava de participar nesse grupo. Depois eu falei, mas eu estava falando com a Ana Mileira, que era chefe de grupo de sel, depois eu vim falar, mas aceitaram que acaba com participa nesse primeiro show que era na Centro Cultural de Cabo Verde, que foi um espetáculo junto com o Inhabalila, que ela nunca está esquecendo mais, foi o primeiro show que eu fiz, que esse também, da primeiro show também, foi impecável. Foi de lá que a boneca fica e na tina está ali. Hoje o grupo Freirianas Guerreiras é constituída por elementos de vários pontos da Ilha de Santiago. Apesar de ser um dos grupos mais conceituados, elas ainda passam também por algumas dificuldades. Falaram também o porquê que os grupos na diáspora é mais conhecidas que os grupos no país e enumeraram alguns fatores que acreditam ser cruciais. A mim tá internet hoje em dia a internet é fundamental para divulgação e para alguém conhecer. Como eu gosto, por exemplo, botar dança, por exemplo, meninas, botar com talento, se botar bem Portugal, acaba morar. Lá botar a internet, alguém tá usa a internet mas show, botar conhecer, tudo é a base da internet, não acredita para mim. Meninas Cabo Verde tem só pilões de batucaria, tem batucaria que anda sai, mas que gosta, por cima TikTok sai. Buta bem na TikTok, buta a cara batuco, me entrar tudo que passa assim à frente. Na TikTok, tudo que passa, buta com os meninos de X, música sai de meninos X, buta na TikTok. Buta bade. Isso é bom, para morrer divulga, tá puta com os batucarias. Então acaba ver de aquela internet, achava para batucarias, mas aquela tá dava tá assim. Então, aqueles batucadeiros, aqueles grupos de batucadeiros que existem na Cabo Verde, que têm visibilidade para nós, então, um dos fatores que está um pouco sucundido tem a ver com a internet. Tem a ver com a internet, tem a ver também com oportunidade também, para morrer às vezes está só a internet. Por exemplo, são muitos grupos de batucadeiras que estão cantando, sabe, mas aquela oportunidade de participar em eventos é quase zero, que ela também enriquece. Acho que batuco canta muito ligado tanto cima a outra música, só que tipo gossip essa está sendo diferente, batuco está sofrendo evolução, meninas está conhecendo cada vez mais, mas ainda não acha também mas está melhor ainda mais. Falaram também do fenómeno de imigração que tem estado a afetar os grupos de batuco em Cabo Verde. E nós, falando de muda positivo, nossa letra tem tendência a passar bons mensagens. Nós está falando de amor, de saudade. De onde que surge aquela inspiração lá? É sobre focar na coisa positiva também. Por exemplo, a mim, qualquer coisa está inspirando a fazer, qualquer acontecimento está inspirando a fazer batuco. Tudo que está a fazer é que o batuco no meio, ninguém chama batuco. Merece letras de incentivo, merece letras de amor, não coisas de banais, assim, se não da flaca, coisas de que está ofende, né? Batuco merece isso e para usar de uma forma positiva. Músicas de amor, coisas de incentivo para crianças, tudo que lá. E nós que tu escrevemos as próprias letras? Sim. Nós é criativo? Sim, aquela frase que Marisa falou, acho que gosto na Cabo Verde tem que pagar a passagem para vai, eu boto com é para dizer, tipo. E acho que anda acredita uma hora que alguém hoje está fazendo. Antes que tinha tio batuco na Lisboa, estava muito alguém lá, mas que tinha meninos que só te ligava batuco tio. Batuco se manfra sofre uma evolução para positivo. Herança de Nossa Terra, um grupo que surgiu em 2009,
um dos mais antigos ouvidos nessa reportagem, à semelhança dos outros grupos, tem enfrentado algumas dificuldades. O grupo defende a valorização do batuco. Olha, que já está mais velho, eu não tenho 15 anos no grupo. Que os outros bem batem bem, então, alguns elementos batem viaja. Batem viaja, então, batem outros batem bem, batem falar, não, quer entrar no grupo, fala, ok, eles batem entra, então, bem entra que os mais novos também. Dessa franca entra, não fala, ok, não vem, não tem não entra no grupo. Eu acredito que a hora que os mais novos entra no grupo, é uma forma de valorizar o batuco? Sim, é uma forma de valorizar o batuco, é uma forma de, como o batuco tem seu tempo no esquecimento, é uma forma de mostrar nós crianças, nós adolescentes, nossa tradição, nossa cultura para o batuco, é uma das primeiras expressões oral na Cabo Verde. Então depois bem bater bem, funa na amor, na coladeira, tá lá abaixo, mas batuco, ele que é o primeiro, ele batuco, bem junto com a colonização, bem junto com a descoberta de Cabo Verde, para morrer, é trazer ele para ali. Nigéria, Dakar, que é os países da costa da África, que os povos trazeram para ali, que é os escravos. Então, ele que crepou, o batuco é uma mistura, se é uma mistura de sexo. Então, eles vêm junto com a colonização, quando o Cabo Verde foi descoberto, eles vêm com o batuco. Vou falar um ponto interessante, o batuco estava a cair em desuso. Moro que botou hoje aquele batuco de um beijo, o batuco de gosto, tendo em conta que gosto e pessoas até põem instrumento no meio, como botou aquela nova forma de fazer batuco ali? Esse, não tem que estar também, modifica a modernidade, que assim não tem que estar seguir modernidade, tem que estar seguir transformação do mundo, o mundo sem constante transformação, não tem que estar seguir assim. Introdução de novos instrumentos na batuco, tipo violão, piano. Antigamente tem alguém também que tocava com violão, então. E é que assim toca com simbola que sempre vem junto com o batuco, que simbola que são usados mais na batuco. Que é novo que você também usa algo assim. Pronto, é como batuco de raiz. Você entende? Mas é uma modificação e uma transformação fixe. A mim está normal. Embora a mim não grupo e nunca usa nenhum. E não tem só chabeta. Só aquele chabeta não usa. Mas a mim está fixe. Agora, coisas que você também mais é que as teta chabeta está falando. Às vezes o menino está fazendo live com chabeta pipocado. Às vezes tem alguém que outro que conhece batuco, mas está falando assim. Que ele está chabeta sem pipocas, então que ele já. Casta. Canto um cigarro, ver, campanha salsa com mandioca, campanha alface cunha, couve, palma, praia, busca vida. Primeiro, que mostra pessoas, nossa origem, depois, também mete um instrumento, é tudo um caminho. Então, a mim é isso. Que é a primeira parte, né? Eu também sou com chabeta, que é a chabeta própria, cru. Agora, depois, também mete simbola, também mete ferro, pode mete gaita, pode fazer uma mistura. Você entende? Mas não creba com a linda cru, por enquanto. Tem preconceito, até desta hora está falando com promotores de eventos. Que está falando, não, gata pôr batuco na palco para morrer em um zechão, para pedir o número que você quer. Que ele desculpa que essa arranja para pôr batuco na palco. Mas esse gata pôr batuco na palco, mas também alguém com seus violão, está cantando batuco, e aquele alguém está lá na palco, está cantando batuco. Mesmo sem tornista, sem chavete. Fala para montanhas que está então. Depois não traz exemplo, que sempre não traz exemplo com ele. Grupo do mundo com ferro gaita, tem no mínimo 7 alguém. E a mim, curioso, alguém está na batuco. Então, morre essa batuco na palco. Que ela está falando de desvalorização e que ela um pouco de se retrair a batuco, você entende? Também está pela quem que é nós mais grande, Ministério de Cultura, e IPC, que é Instituto de Patrimônio. Esse passa para frente, e câmaras municipais, que é que tem que as atividades. Se as propostas que esta manda sempre pensam com grupos de batuco lá. Ou que esta passa licença, traz licença assim, para pôr um grupo de batuco. Bom, só assim, o batuco está sendo mais valorizado. Porque tem qualquer bem que não dá batuco e que tem vibração, até não tem vibração mais que outros. Não pode estar batuco na palco, que é esse palco grande. Tipo Gamboa, porque estar batuco na Gamboa, grupo batuco na Gamboa. Porque estar na Festival de Santa Maria, porque estar na Baía das Gatas. Nem toca na grandes palcos na Europa, então porque toca na grandes palcos na terra. Cunha negócio na banheira, praia, assim gamba praia, para buscar dinheiro, para mim comer cunha filho. Negócio na banheira, praia, assim gamba praia, para buscar dinheiro, para mim comer cunha.
Perguntas que muitos grupos fazem e diz que luta para ver esse preconceito em relação ao batuco a desaparecer, uma vez que batuco é um dos géneros musicais mais antigos de Cabo Verde. Diz acreditar que deveria ser mais valorizado, assim como a importância que esse género tem na história do país. O grupo Herança de Nossa Terra é um dos poucos grupos que tem homens como elementos. Não, alguns têm alguma receita, homem pode dar chabeta junto com nós, mas homem que pode dar turno, sim, mas você dá gosta, não é bem mulheres para tocar para homens, você não gosta mulheres. Então, tem aquele preconceito, homem está na boa, quer dizer, mas tem tendência a ser gay. Para mulheres tem que ter um preconceito com gay, você não entende? Então, o que é lá? Um estereótipo que, segundo diz, não faz sentido, uma vez que desde sempre homens estiveram presentes nessa manifestação cultural. Voltamos à Ribeira dos Engenhos. Lá vamos conversar com Dona Júlia, ou, se preferir, Yaya, que quando fala desse ritmo se emociona. Como quem é essa chora? Conta. Como quem é essa chora? Um beijo, era um beijo. Gosto. Gata consigo. Gosto, gata. A chora como ali, te trazia bons recordação? Lembro-me a atriz passado. Tinha mudança. Aquele. Então eu gosto de batuco realmente. Não queria gostar, mas eu gosto de acabar mais. Não queria gostar, mas gosto de acabar mais. A boa sair da chaveta? Anga sai manta prende gosto. Se ensinando te prende. Pantonar a chaveta? Meu cubo, gosto só meu cubo. Não vai, é muito que tá fazendo. Assim, é muito, me ensinando, é muito que tá fazendo. Mas então eu quando eu tava fazendo coisa, eu ponho baco o nome de mulher bela de que licença. Agora, rapaz, ele coisa tá fazendo coisa, eu ponho baco o nome de mulher bela na cesta. O tempo passou, mas a Dona Júlia não perdeu o ritmo. Não é devagar para por prende, para mim que são. Não te vai devagar para por prende, não é muito. Assim? É. Assim pam. Assim pam? Assim pam. Se manhã tá assim é pam? Assim. Já aprende então, depois. Pera, repica agora. Repica. Repica para nós. Repica sim. Tá saindo fora de nota, não é comando, mais devagar anda bem. É mod, não é? Não ainda frente, não é? Não é? É mod. Mod que tá repica, não é? Repica tem em dois modos. Esse. As músicas que as batucadeiras, principalmente as que Fios de Engenho cantam, são letras baseadas na história da localidade que os mais velhos contam, como, por exemplo, a da Dona Júlia e Dona Henriqueta. A minha era batucadeira. A minha darava coturno, minha batucadeira, a minha que dentro da minha casa ali, me conhecia meninos, o que no carro apanha no bocadinho do curva, não tá repica na mesa, no povo batuco na mesa, minha menina está no coturno. Batuco um beijo era sucundir para morrer, escatar chava. Mas onde que tenha casamento, tá por a batuco, tá por a baixo. Gosto de que batuco que tá por um bem na casamento, naquela. Gosto de que por uma para alguém depois gastar. Alguém depois gastar. Alguém já acaba aí, só tá morrer todo dia. Um beijo, puta sai, puta tem dinheiro ainda, por pagar a renda, se o café por a troca, lá somada, por o que troco, por levar papel, que tá tomando que dinheiro.
O governo tem ali, se põe paga, tem homem na porta, suca tem casaco, bucata camba. A mim se tem que pano ali para um lombo rua, que blusa ali, cata camba para pagar renda. Pepe que deixar no campo. Tem que sair para entregador, fecha o pai a lugar, apoiado. Por poder dar licença para que pega milho que eu carrego para tornar a pagar renda. Histórias como essas que inspiram os mais jovens. Mas qual será o impacto que o batuco tem para a sociedade cabo-verdiana? Como estará o batuco daqui a alguns anos? Quem nos responde é o investigador César Monteiro. Tendo em conta a evolução do batuque, uma das características do batuque e de outros géneros musicais em Cabo Verde, não é só o batuque, funaná. Funaná era um funaná tradicional, estilizou-se com o cachaça, nos anos 80. Não é? Todos os géneros musicais em Cabo Verde caracterizam-se pela sua dinâmica. Todos os géneros musicais. Morna, cordadeira, funaná, batuque. Todos esses géneros. O que é que aconteceu em finais dos anos 70 do século XX? Surge o Bulimundo, em Santa Cruz. Depois, em 80, vem para a praia. Depois, em 80, o funaná começa a dar aquele salto, passa de um género tradicional para um género estilizado. Também aconteceu com o batuque. O salto com o batuque, portanto, esse grande salto que o batuque dá, do tradicional para o moderno ou para o estilizado, como quiser, verifica-se nos anos 90 com Orlando Pantera. Dá esse salto. E ao dar esse salto, ao passar daquele batuque tradicional do interior de Santiago para aquele batuque estilizado ou batuque moderno, é natural que adquira outros elementos. Não é? Do ponto de vista da interpretação vocal, do ponto de vista melódico, do ponto de vista harmónico, do ponto de vista de instrumentos musicais. Portanto, entre outros instrumentos musicais que não eram usados, mas é bom ter em conta também que inicialmente usavam-se violas e guitarras no batuco. Eu acho que o batuque tem conseguido isso. O batuque estilizado, salvo algumas exceções, o batuque estilizado tem respeitado, digamos, essa origem tradicional, essa dimensão do interior de Santiago tem estado presente. O batuque foi valorizado, tem sido valorizado, continua a ser valorizado, embora permaneçam preconceitos à volta do batuque, é normal, porque nós somos uma sociedade escravocrata, e ainda ficaram resquícios. Nós temos na nossa sociedade moderna cabo-verdiana, nós convivemos com resquícios do passado, não é? Com traumas de uma sociedade escravocrata, com complexos e com outras coisas. Isso também manifesta-se a nível da música. Creio que os géneros musicais que nós temos aqui em Cabo Verde bem implantados, desde a morna, passando pelo funaná, e a própria tabanca também, que tem sua dimensão musical, que eu considero um género musical. Considero a tabanca um género musical, independentemente da sua dimensão, da sua dimensão associativa ou comunitária. Mas essa é outra discussão. Mas todos esses géneros musicais representativos, portanto, da cultura cabo-verdiana, essa tal cultura diversificada e transversal, se tu quiseres, e sincrética, essa cultura sincrética que nós temos, que está muito bem presente através desses géneros musicais. Eu dizia que esses géneros musicais tendem a evoluir. Não estou a ver esses géneros musicais andar para trás ou desaparecer. Na minha opinião, o batuque, nos próximos 10, 20 anos, tem todas as condições
para se afirmar como género musical, se continuar com essa política de valorização, mas ela pode ainda ser mais valorizada. Não estou a dizer que o batuque esteja muito valorizado, não é isso. O batuque pode ser ainda mais valorizado através do reforço de uma política cultural, porque é importante que o governo faça isso, mas é importante também que os privados e que a sociedade civil faça isso. Contribua para que todos esses géneros musicais, não é? O batuque, o funaná, a morna, todos esses géneros musicais que nós temos aqui, que fazem parte desse património rico e diversificado, todo esse património se afirme, se consolide e ande para frente. Para o mesmo, apesar disso, é necessário criar condições para que este género musical se consolide ainda mais. O batuque é uma tradição musical em que se une o individual ao coletivo, através do canto em tom de diálogo entre a cantora, que canta só, e o coro de batucadeiras, que repete ou complementa o que foi vocalizado. No centro da sua melodia estão as chabetas, que antigamente eram panos entre as pernas e hoje são peças adornadas com plástico para que ressoam ainda mais alto. Na alma do batuque está a dança. A mulher que dança com seu pano de terra em volta da sua cintura, acompanhando harmoniosamente a vibração das chabetas. Esta é a dança que celebra a liberdade do batuque, que renasceu e canta vida. Batuque é um género musical que marca a rica cultura de Cabo Verde e nele ecoa a alma e a história de um povo. É com a imagem do berço da cabo-verdianidade que terminamos a nossa viagem sobre a origem do batuque. O batuque é alma, é vida, é história. Encerramos nossa viagem ao som das chabetas e com a certeza de que essa rica tradição musical seguirá marcando a cultura cabo-verdiana. Obrigada por estar conosco e até a próxima edição do Contacto Direto.